Numa era distante e primitiva, em um pequeno canto empoeirado da galáxia, eu tive o meu primeiro contato com seres de outra dimensão. Os videogames! Venha comigo em aventuras de volta no tempo e histórias sobre a minha vida com os videogames. Neste podcast chamado Hey, você conhece o Mario? Here we go! O Shadow, cara, o Shadow. Que é Shadow? Shadow é esse cara aí. O Shadow, cara, o Shadow, véi. O Shadow, cara, o Shadow, véi. O Shadow. Bom dia, meu amigo, minha amiga, você que é cringe, você que foi cringe ou você que ainda será, bem-vindo ao episódio de hoje. E aconteceu uma coisa aqui recentemente comigo e me fez pensar num tópico, né? E eu queria trazer esse tópico pra você, velho. Olha só, quando eu era criança, tava na época ali, na moda dos álbuns de figurinha, sabe? Então eu tive o álbum de figurinha da Copa de 94, da Copa de 98, mas eu não gostava de futebol. Nunca gostei. Mas assim, meus pais compravam, então eu completava, né? Junto com os amiguinhos ali e tal, beleza. E aí, lá em 99, ou 2000, chegou o álbum do Pokémon, né? E aí eu já era mais velho, já entendia, assim, mais das coisas, né? E aí eu devia ter uns 11 para 12 anos ali. E aí eu fiquei fissurado naquele negócio do álbum do Pokémon, sabe? De completar as figurinhas e tal, aquelas figurinhas prateadas ali, as figurinhas raras e a galera trocando na escola, tudo. E foi uma febre assim, cara. Uma febre que logo passou pra mim também, tanto que, né, eu acabei acho que jogando fora o meu álbum do Pokémon, minha mãe deve ter jogado fora, não sei. E a galera foi continuando, né? Mas naquele momento ali, cara, eu amei muito Pokémon, assim, eu gostava bastante. Apesar de, assim, não ia atrás dos personagens e tal, mas eu assistia o desenho, né, quando passava na TV. Jogava os jogos na locadora com a galera, tentava completar o álbum, então foi um momento muito legal. Foi um momento assim de sei lá, cara, de comunhão infanto-juvenil aí, tá ligado? Toda a galera tinha o álbum do Pokémon, né? E aí, recentemente, agora, depois de adulto, a Panini lançou o álbum do Mario, né? Do Super Mario. E cara, me deu uma vontade de completar aquele álbum, sabe? Tipo, puxa vida, um álbum do Mario, mano. Que legal, né? E eu falei, quer saber? Vou comprar o álbum e vou completar, cara. E aí eu comprei o álbum na banca, né? E mostrei pra alguns amigos, assim, que também são fissurados em games, assim. E todo mundo comprou, cara. E foi muito legal, assim, porque de repente eu voltei pra 1999, sabe? Eu tava trocando figurinha com meus amigos também. Pô, eu consegui essa aqui, eu tô procurando essa daqui. Você tem? Ah, eu tenho. Até essas daqui são repetidas. Aí a gente fazendo listinha, trocando nossas listas de figurinhas ali, né, cara? Um enviando pro outro, assim, os amigos de outra cidade dando um jeito de mandar a figurinha. E foi muito legal, cara. E aí, aqui na minha cidade, né, tem uma grande banca de jornal aqui num bairro chique aqui, cara. E aí eu fui lá comprar as figurinhas, né? E aí fiquei sabendo, eu vi assim que tinha uma galera trocando figurinha ali no canto, aí eu fui ver assim, cara, e tinha uns caras que são, digamos, colecionadores profissionais, velho, de figurinha assim, sabe? Aí eu falei, pô, caras assim com maletas cheias de figurinhas, caixas e mais caixas de figurinhas de todos os álbuns imagináveis que você possa pensar, cara. Eu falei, caraca, eu nem sabia que isso existia, mano. E assim, tinham algumas crianças lá, trocando figurinha e tal, né, tentando completar o álbum ali, marcando num papel. Mas tinha muito cara da minha idade também, cara. Só que eram álbuns de futebol, né? De novo, eu não curto futebol, mas eu achei legal pra caramba. Um monte de cara da minha idade ali, tentando completar os álbuns com as esposas, com os filhos ali. Eu achei super legal, cara. E aí eu não me senti mais tão deslocado, né? Falei, caraca, realmente tem uma galera que curte isso, sim. E aí eu falei, pô, vocês têm figurinha do Mario, né? Aí os caras, pô, tem sim. E aí sentei lá, peguei amizade com os caras, completei meu álbum do Mario. Graças a esses caras aí, a gente foi trocando figurinhas, eles foram me dando as que eu não tinha. Consegui completar, um pessoal super legal, assim. E eu fiquei tão feliz, cara. Eu fiquei, nossa, primeiro álbum que eu completei na minha vida, assim, sabe, mano? E aí já me fez pensar, pô, né? Um negócio que eu tava achando meio cringe, assim. Meio vergonha alheia, assim, tá? Sabe, assim, chegava na banca e falava assim pra moça: Moça, você tem figurinha do Mario aí? Ou, sabe, assim, com vergonha das pessoas verem que eu tava comprando figurinha, né, cara?
E... não, é pro meu sobrinho, sabe? E aí de repente eu vi que, pô, não tem nada a ver, cara. A gente tem que ter esses hobbies sim, cara, fazer o que a gente gosta, né? Não interessa o que os outros acham, se acha cringe, se não acha. O que importa, cara, é você ser feliz, tá ligado? Faz o que tu curte, mano. E eu tô feliz pra caramba, tô com o meu álbum do Mario aqui completado, completinho. Eu vou guardar ele pra sempre. Já tô pensando em pegar o álbum do Sonic também. Não é nem pra completar mais, cara, mas é só pra poder ter uma desculpa pra ir lá na banca trocar ideia com os caras. Ficar ali, né? Envolvido com aquilo, assim. E aí isso me fez pensar, né, cara, o que a gente considerava cringe, considerava vergonha alheia. Eu tô usando cringe, tá, pra tirar sarro mesmo, porque é o termo que a molecada usa hoje em dia, né, os Gen Z estão usando aí, cara. É o termo vergonha alheia, né, mano. Então eu fiquei pensando o que a gente considerava ali super cool, super legal. Eu, pelo menos, considerava nos anos 90, ali nos 2000, que hoje é considerado cringe, por exemplo, né. Então, cara, quando eu era moleque ali, no final dos anos 90, ali, comecinho dos anos 2000, cara, sei lá, o que eu achava a coisa mais legal do mundo, assim, além dos videogames, é claro, né. Eu achava super legal, tipo assim, filme de brucutu, Exterminador do Futuro, né, Robocop, Rambo, Van Damme, esses caras, achava a coisa mais massa do mundo, assim, Power Rangers e tal, né. E hoje, assim, cara, você assiste esses filmes, né? Tipo, sei lá, cara, pega qualquer filme do Rambo aí pra você assistir. É um filme super cringe, né, mano? O Grande Dragão Branco, Tijolo Não Revida. São filmes que eu ainda adoro assistir. Mas hoje eu reconheço que é galhofa, né, cara? Mas a gente levava a sério isso aí. Ali no começo dos anos 2000, assim, que eu era o cara do heavy metal, que eu era adolescente revolts, né? Que eu morava numa cidadezinha onde fazia 40 graus e eu andava com jaqueta de couro. Na rua, né? Cabelo comprido, tudo. Tinha que andar com um galão de água pra não morrer desidratado. Olhando pra trás hoje, né? Eu curto mais metal do que eu nunca curti antes e andando de moletom colorido pra rua, né? Olhando pra trás são coisas que a gente considerava vergonha alheia, cara. Mano, os próprios desenhos que a gente assistia. Hoje tipo, se eu mostrar pro meu sobrinho, ele vai dar risada, cara. He-Man. Ele homem. Já começa pelo nome do desenho, cara. Um cara de cabelo tigelinha com franjinha, bombado de biquíni, gritando, eu tenho a força. Cara, super, super ridículo, né? Até mesmo os animes da época, eu sei que tem muita gente que curte, eu não curto, mas tem muita gente que curte. E não tô querendo tirar sarro de ninguém, não entenda isso, mas porra, Cavaleiros do Zodíaco, tá ligado? Então, tipo assim, pare pra pensar, né? E aí, é lógico que minha cabeça sempre vai jogar isso pros games, né, mano? E aí eu queria comentar sobre isso, cara. O que era super cool nos videogames antigamente e hoje é considerado cringe, né? E eu quero começar com alguns personagens, cara, que eu achava maneiríssimo, mas que hoje, cara, são risíveis, né? Então, um dos personagens que quando ele surgiu, ele foi super edgy, né? Super cool. Porque o cringe, cara, é algo que também ele foi evoluindo com o tempo, sabe? Então o que era considerado legal nos anos 80, nos anos 90 já era tosco. Nos anos 2000 era mais tosco ainda, né? Então, por exemplo, os videogames nos anos 80 era coisa pra criança. Era assim que era percebida a mídia, não tem jeito, cara. Nos anos 90, essas crianças que começaram a jogar lá nos anos 80 eram adolescentes ou pré-adolescentes já. Então ficou um negócio muito mais radical, atitude, né, cara? Tanto que nessa época do Super Nintendo, ali do Mega Drive, né? Você vê que, tipo assim, tinha aquele coisa da Nintendonte, né, cara? Estética radical, a SEGA gritando na tua cara, né? O Sonic já nasceu pra ser um personagem cool, cheio de atitude, né? Nos anos 90 também, os jogos começaram a trazer a ultra violência, né? Doom, Duke Nukem 3D, Mortal Kombat, né? Rebeldia, violência, sangue, né, cara? E o público-alvo era quase que exclusivamente masculino e jovem, né? Os adolescentes ali. Então tudo era projetado para parecer viril, radical, extremo, né? Aqueles arquétipos simples e exagerados dos anos 80 ali, tipo o guerreiro resgatando a princesa, né? O cavaleiro resgatando a princesa ali e tal. Foi sendo substituído por esses caras super radicais, cheios de atitude, né? E muita, muita violência. E aí nos anos 2000, cara, surge o conceito do Ed. O que é o Ed, cara? O Ed é um personagem sombrio, com trauma, com raiva reprimida. As trilhas sonoras com muito metal industrial, new metal, né, cara? O foco ali já era parecer assim, maduro, entre aspas, né? Mas que acabava muitas vezes soando como um adolescente revoltado, né? Que tenta provar a qualquer custo que ele cresceu, tá ligado? Isso aí foi os anos 2000, né?
E aí nos anos 2010, assim, pra 2020, que realmente começa essa desconstrução dos jogos, né, cara? Os jogos começam a explorar as emoções, né, cara? Identidade dos personagens, vulnerabilidade, tem as narrativas mais complexas, né? Jogos como The Last of Us, Celeste, Undertale, o próprio God of War de 2018 ali, né? Life is Strange. Os jogos que acabam mostrando que a maturidade ela não vem do sangue do palavrão, né, cara? Mas da empatia, da profundidade de cada personagem, sabe? E também a gente tem que pensar que o próprio público gamer foi se ampliando, né? Que para pra pensar, nos anos 80, criança. Até os anos 2000 ali, quem jogava era o adolescente, né? Geralmente, assim, adolescente masculino, acho que majoritariamente branco, né? E aí, depois dos anos 2010 e 2020, cara, essa diversidade do público gamer aumentou bastante, né, cara? Tanto como público de gêneros diferentes, orientações diferentes, idades diferentes, né, cara? Foi abandonando esse estereótipo do macho alfa revoltado, tá ligado? Isso é muito interessante, cara. E pra gente trazer um pouco de humor, né, pro nosso episódio, eu trouxe aqui alguns personagens que na época que eles saíram, eles foram considerados a cereja do bolo, mano. A pica das galáxias, a última bolacha do pacote, mas que hoje você olha pra eles e não tem como a gente não rir um pouco, né, cara? Então, eu quero começar com um personagem que ele surgiu lá por 2001, cara, que é o Shadow the Hedgehog. Pois é, mano, eu tinha o meu Dreamcast, nessa época eu tinha o meu Dreamcast, né? E eu joguei muito, assim, o Sonic Adventure 2, né? O 2 ali ainda é o meu favorito do Dreamcast. E no Sonic Adventure 2 de 2001 que surge o Shadow pela primeira vez, assim. E ele já é introduzido como aquele cara sombriozão mesmo, né? O próprio nome dele, Shadow e tal. E o Sonic pergunta, peraí, cara, tipo, a polícia tá me perseguindo, achando que eu sou você, né? O Sonic também já é um personagem cringe, né? Nessa época, cringíssimo, assim. O Sonic hoje, cara, quando você volta a jogar esses jogos, ele é um adolescente irritante, tá ligado? Mas o Shadow não, ele já é aquele cara misterioso e tal, né? Então, pra quem jogou ali na época, inclusive eu, que era moleque, devia ter meus, sei lá, cara, 12, 13 anos jogando aquilo ali. Que se lasque o Sonic, eu quero mais saber do Shadow agora, mano. O Shadow é o cara, não existe alguém mais legal no mundo do que o Shadow, né? E aí ele já aparece ali, fugindo do Sonic, assim, o Sonic tenta agarrar ele, ele foge, segurando a Esmeralda do Caos, e ele fala, eu sou a forma de vida máxima, sabe? Ah, mano, ele é muito cringe, né? E aí a galera gostou do Shadow, assim. E de novo, mano, eu gosto do Shadow, hoje eu gosto do Sonic, do Shadow, eu gosto de todo mundo, cara. Mas né, não dá pra gente negar que é cringe. E aí em 2005, alguns anos depois, 4 anos depois pra ser mais preciso, saiu o jogo do Shadow, cara, que é o Shadow the Hedgehog. E ali eu acho que ele atingiu o pico do cringe mesmo, assim, cara. Então em 2005 eu já tinha 17 anos, né? Já tava um pouco crescidinho, assim, se eu fosse um pouco mais novo, talvez eu tivesse gostado mais do Shadow the Hedgehog. Mas, cara, se você nunca viu o jogo do Shadow, dá uma olhada no YouTube aí, cara. Só a abertura do jogo você já se contorce na cadeira de vergonha, assim, cara. É muito engraçado, porque é um Devil May Cry pra criança, tá ligado? É o Shadow andando de Harley com metralhadora na mão, assim, com a metralhadora, tudo à noite, assim, muito tiro, muita polícia guerreando, tiro, assim, aquela cidade noturna e o metalzão comendo no fundo, o new metal. E aí no jogo você anda de patins, porque o tênis do Shadow ele tem uma função de patins, então você anda de patins com uma bazuca nas costas atirando em robôs, sabe? Mano, é a epítome do cringe do emo, né, cara? O Shadow ele é o emo, tá ligado? Então, por que eu considero o Shadow cringe hoje, cara? Essa tentativa forçada dele de ser Ed, né? Um personagem sombrio, profundo, que os adolescentes dos anos 2000 achavam legal pra caramba, né? Hoje, cara, eu vejo assim um excesso de drama, uma voz grave artificial, assim, essas frases que ele falava, tipo, eu sou a sombra, a vingança. Mano, é muito clichê, né? Dando armas realistas pro personagem também, pistola, metralhadora, bazuca, né? Parece uma tentativa desesperada de fazer um bagulho parecer adulto, né? Mas acaba sendo cômico, cara, né? E aquela trilha sonora, a estética dark também, parece uma paródia de um clipe do Linkin Park, tá ligado? Então, muito legal aí, o Shadow agora tá voltando nos filmes do Sonic, né, cara? Legal. Mas, um cara que eu tive muito mais contato, e que eu gostava muito dos jogos, hoje eu ainda gosto, cara, mas recentemente eu fui jogar e, tipo assim, já não clicou mais do jeito que clicava antigamente, era o Kratos, cara, o nosso amigo Clayton, né? O bom da guerra, cara. Ou Kratos.
Mano, a primeira vez que eu joguei God of War, né, de novo, assim, fiquei louco com aquilo, porque eu já gostava do Devil May Cry, né? Eu já tinha jogado Devil May Cry, já tinha jogado Onimusha, e o God of War ele foi uma evolução natural, ou talvez uma continuação daquilo ali, né? Daquele tipo de jogo, assim. Então ele pirou minha cabeça, assim. E ele atingiu na época certa. Em 2005, como eu falei, eu tinha 17 anos, e foi quando saiu o primeiro God of War. Foi quando eu tive minha primeira namorada, foi quando eu me tornei adolescente aborrecente, chato mesmo. Então ele surgiu ali, cara, numa época que ele foi o que o Shadow não pôde ser pra mim, assim, sabe, cara? Então vamos falar um pouquinho sobre o Kratos, cara. O Kratos, ele surgiu lá em 2005, num jogo chamado God of War, né, como um guerreiro espartano brutal, motivado pela vingança contra os deuses do Olimpo, após ele ter sido enganado pelo Ares e assassinar sua própria família. O Kratos ele entra numa jornada de carnificina contra os deuses ao longo da trilogia original, que era o 1, o 2 e o 3, né? Ele matou praticamente todo o panteão grego, né, cara, em cenas ultra violentas e com muito sangue. E o Kratos, ele era o epítome de um anti-herói lá dos anos 2000, cara. Ele era raivoso, ele era hiper masculinizado, ele era sedento por poder, e ele tinha aquele passado trágico ali, né, que acabava justificando os atos brutais que ele cometia, né, mano. E assim, ele tentava passar aquela parada de tipo assim, videogame agora pra homem adulto, né, cara? Então o jogo tinha até minigames de sexo, né, reforçando um perfil mais adulto, mais provocador e tal. Mas se você parar pra pensar hoje, cara, eu tava jogando recentemente o God of War 2 novamente, e mano, eu assim, tinha horas que quando aparecia alguma cutscene, quando o Kratos falava alguma coisa, eu falava, mano do céu, que vergonha. Por quê? Porque o Kratos, cara, ele é um cara que ele tem raiva, mas sem a profundidade, sabe? Ele não tem uma justificativa, ele só é raiva, ele só tem raiva. Ele é um personagem unidimensional, sabe? Então, você pensa em Kratos, você pensa em raiva. Tô falando do Kratos de Play 2, tá? Da trilogia original, sabe? Então, ele é basicamente um grunhido ambulante, cara, né? Ele era incapaz de expressar emoções além da fúria, sabe? Então, assim, pros adolescentes daquela época, eu mesmo que tinha 17 anos, que tava revoltado com tudo, que a minha vida era um lixo, mãe, você não me entende, agora eu tenho uma namorada, eu vou pro exército, agora eu já sou um homem, né? O Kratos representava tudo aquilo ali, cara, aquela fúria adolescente reprimida, né? E, mano, os minigames de sexo, pra quem não jogou o jogo, cara, no God of War você tinha minigames de sexo, onde você chegava e tinha algumas moças deitadas na cama ali, e aí você entrava numa cutscene, a câmera mudava, assim, focava em outro lugar do quarto, e você tinha que fazer uma série de quick time events pra fazer sexo com as meninas, né? Então era bolinha, quadrado, triângulo, e você ia apertando como se fosse um jogo de ritmo, e aí ele ia, digamos, né, fazendo o que ele tinha que fazer com as moças ali, e cara, só de tentar descrever pra você já me arrepia os pelos da nuca de vergonha, cara. É uma sexualização gratuita, né, umas cenas de sexo, assim, que hoje são absurdamente datadas e desconfortáveis, cara, entendeu? Tipo, mesmo acho que pra uma adolescente de hoje ver aquilo assim, tipo, cara, deve ser muito cringe, né? A violência exagerada também, cara, né? Na época parecia um negócio muito ousado, porque como eu disse, o Kratos foi o que o Shadow não pode ser, sabe? Então, naquela época parecia algo mais ousado, assim, né? Mas hoje é uma brutalidade sem contexto, cara. Soa como um adolescente tentando parecer hardcore, manja. O Kratos, todo mundo que ele interage no jogo, assim, ele brutaliza, cara. Às vezes tem pessoas pedindo ajuda, soldados espartanos tentando defender a cidade ali. E em vez de ele ajudar, ele tipo, sai da minha frente e enfia a espada, arranca a cabeça do cara com a espada, né? É só brutalidade, assim. E isso já me incomodava um pouco na época, porque eu me lembro, acho que no God of War 3, que tinha um cara tentando ler um livro, assim, e ele pega a cabeça do cara e bate a cabeça do cara no livro até a cabeça do cara estourar, assim, eu ficava, mas por quê? Sabe, às vezes você tava passando por algumas partes do jogo, assim, tipo, que você tinha que escalar, ou que você tinha que andar se pendurar por cordas, assim, tinha alguém tentando fugir naquela corda, tentando escalar, ele pegava a pessoa e jogava pro penhasco, assim, sabe? E eu, tipo, por que, cara? Pra quê? Completamente desnecessário isso, sabe? Então, essa violência exagerada, assim, cara, igual no Mortal Kombat, né? Na época do Mortal Kombat, quando ele surgiu, pra quem não viveu nessa época, né, final dos anos 80 ali, Mortal Kombat foi basicamente o responsável por a gente ter os selos aí de classificação etária dos jogos, né? Foi pro Congresso americano, tudo assim, foi uma puta de uma polêmica, porque era um jogo extremamente realista pra época, né? Mortal Kombat, quando ele surgiu não eram personagens caricatos, assim, desenhados, né, cartoonizados. Eram pessoas digitalizadas, cara.
E é claro que a gente olhando hoje os primeiros Mortal Kombat, cara, é risível, é cômico, é escrachado, é engraçado, é ridículo. Mas na época, jogos como Mortal Kombat, por exemplo, e Doom deixavam a minha mãe, por exemplo, de cabelo em pé, cara. Minha mãe não deixava eu jogar Doom de jeito nenhum. Não deixava eu jogar Mortal Kombat, mas de jeito nenhum, assim, porque eu ia virar um psicopata, um delinquente, onde já se viu, né? Fatality, se minha mãe visse, minha mãe nem sabe o que é um Fatality, mano, mas se ela visse eu dando Fatality naquela época, ela daria um Fatality em mim, tá ligado? Então eram coisas que, pra gente, ele é super descolado, mas hoje em dia, pelo amor de Deus, né, mano? É ridículo. E o God of War, eu acho que ele entra muito nessa pegada do Mortal Kombat, nessa baseada ali, né? Onde a violência era o que vendia. O que um adolescente ou um jovem adulto ali queria ver naquela época num videogame, um homem, né? Pô, eu quero sexo gratuito, quero mulheres com peito de fora e quero violência extrema, né, cara? Então, por isso que jogos como God of War, como Dead or Alive, né, cara, como Soul Calibur, o próprio Mortal Kombat que foi se estendendo depois, o próprio Doom 3 que super violento também, né, jogos como Turok, que tinha desmembração de inimigos, o Turok eu já falei no episódio passado, você matava um inimigo, saía 800 litros de sangue de um inimigo, pintava a tela de vermelho, né? Então essas coisas aí, cara, hoje em dia se olhando assim, são completamente cringe, vergonha alheia, né, cara? E pra ajudar ainda, cara, o Kratos, cara, ele era um personagem extremamente raso. Ele quase não falava nada, o que ele falava, ele tava grunhindo ou gritando. E quando você compara ele com o Kratos mais recente, do God of War 2018, do Ragnarok, né? O antigo parece uma caricatura de masculinidade tóxica, mano. O cara é tóxico pra caralho, tá ligado? Então, esse é o meu segundo personagem que hoje eu considero vergonha alheia. E, mano, é difícil, viu? Eu tô jogando God of War 2 e, rapaz, é difícil. E aí você vai falar, mas isso aí é coisa da época, mas olha só. Olha que louco. Vou citar um outro personagem agora, mano. Vou citar um outro personagem agora que ele é um cara que é tão cringe, mas tão cringe, que ele deu a volta e ficou cool de novo, cara. Sabe? Ele era tão vergonha alheia, mas tão vergonha alheia, igual o Kratos, assim, mas ele de uma forma diferente. Então hoje eu considero ele um cara legal de novo, cara. Que é o Dante do Devil May Cry, mano. Pois é. A versão clássica do Dante da série Devil May Cry, ele é um caçador de demônios sarcástico, estiloso e poderoso, né? Bem assim, clichê de anime mesmo, cara. Ele foi um personagem extremamente popular nos anos 2000, cara. Em 2013, porém, cara, a Ninja Theory lançou um reboot da franquia chamado DMC Devil May Cry, né? Eles tentaram reinventar o personagem porque já não colava mais aquele Dante de anime dos começo dos anos 2000, né? Então eles fizeram um novo Dante, mais jovem, com cabelo preto, com visual de garoto rebelde, uma atitude bem desrespeitosa, assim, né? Um bad boy urbano, assim, que odeia a autoridade, vive de ressaca, constantemente agressivo e com todo mundo ao redor dele, assim, sabe? Um cara irônico e tal, né? Só que eles tentaram fazer ele um tom mais sombrio, mas ao mesmo tempo ele ficou muito infantil, né? Muito infantilizado, assim. E ninguém gostou desse Dante, cara. Né? Ninguém, não colou, assim. Tanto que depois no Devil May Cry 5 voltou o Dante original, né? Que todos amam e que todos gostam. E assim, cara, o Dante, na época, como eu já falei lá no episódio do Devil May Cry, mano, ele era tudo que eu queria ver quando eu era criança. Tudo, assim. Um cara mais velho, né? Com estilo gótico, com um sobretudo de couro vermelho, com 2 pistolas e uma espada, né? Ele era galanteador, assim, ele não tinha medo das mulheres, porque a gente tinha medo de menina nessa época, né? Criança. E ele falava com as mulheres, e tinha Trish, e tinha sempre aquela sexualidade no ar, né, cara? Aquela sexualidade elétrica ali no ar, entre os personagens, no 2, no 3 também. No 2 ele ficou muito mais cringe ainda, porque no 2 tentaram dar a personalidade do Shadow pro Dante. E o Dante ele sempre foi um cara engraçadão, descolado, aquele irmão mais velho que anda de skate, que tá sempre com uma menina diferente, que você quer ser quando você for mais velho. E no 2 eles fizeram ele virar o Shadow. Um cara soturno, quieto, misterioso, que não fala com ninguém, que não olha nos olhos, né? Quase mataram o personagem, né? Depois tentaram modificar ele, não deu certo e as pessoas entenderam qual é o propósito do Dante, né, cara? O Dante, ele é a epítome do personagem de anime escrachado. É isso que ele é, né? Então no 5 voltaram com o Dante na fórmula clássica dele, que nunca deveria ter saído. E tanto que o 5 é um jogo maravilhoso, cara. Né, o 4 também, né, voltaram com o Dante, tentaram incluir o Nero, que era um personagem mais novo, mas que era quase uma cópia do Dante, né, cara. Então, ele era um personagem que era super descolado na época, ele
tentaram reinventar ele 2 vezes, não conseguiram. E ele acabou voltando a ser o Dante, o bom e velho Dante, escrachadão, engraçadão, de anime que a gente conhece, né? Então assim, por que ele pode ser considerado cringe hoje, na minha opinião, cara? Porque ele tinha um visual, né, gótico, assim, meio... muito, assim, anos 2000 Evanescence, tá ligado? Sobretudo vermelho, um cabelo branco espetado, botas altas, mostrando o peito, né, cara? No Devil May Cry 3, ele é literalmente introduzido comendo pizza no meio de uma invasão demoníaca, atirando em todo mundo. Ele surfa na costa do bicho, né, cara? Com rock tocando no fundo. É um visual muito anime, assim, cultura gótica dos inícios dos anos 2000, assim, né? Então hoje ele é muito caricato, muito performático, sabe? Tipo, ele parece um cosplay que levou a pose dele muito a sério, assim, sabe? E sem contar, né, cara, as frases de efeito dele, humor sarcástico, né, cara, tipo... parece que isso aqui vai ser uma festa, sabe, assim, provocações durante a luta. Você tinha até botão de provocação durante a luta, cara. Você podia provocar teus inimigos, sabe, assim. Então, cara, até a dublagem original em inglês não ajuda muito, sabe, fica muito artificial, até embaraçosa, né. Mas hoje ele é um cara que ele serve aquele propósito, cara. Então hoje eu acho que ele deu a volta por cima, diferente do Kratos do God of War antigos, que ainda é um cara ridículo. O Dante, ele é um cara legal, assim, eu gostaria de dar um rolê com o Dante, sabe, qualquer hora dessas, assim, cara. Apesar de, em muitos momentos, ele parecer preocupado demais em parecer legal, né, do que demonstrar qualquer emoção real mesmo. Bem coisa de anime da época, né, cara. Ele raramente demonstra alguma vulnerabilidade, né, ele quer sempre ser sarcástico, debochado, invencível, badass, né. Mas às vezes ele parece um protagonista de fanfic, mano, tá ligado? Cheio de frase de efeito, pose dramática, né, mas o Dante é um cara gente boa, mano. E é claro que eu não poderia terminar esse episódio sem falar do rei. O rei do cringe, o rei da vergonha alheia. O cara que é a demonstração máxima da sua época, que tentou ser trazido de volta e falhou miseravelmente. E que, pelo amor de Deus, deixem esse cara enterrado na cápsula do tempo onde ele pertence, que é o Duke Nukem, meu amigo. O Duke Nukem, cara, se você não sabe, ele começou, na verdade, como um herói de jogos de plataforma em 2D, mano. Lá no DOS ainda, joguei muito. Joguinho de plataforma 2D do Duke Nukem quando era criança, eu adorava, cara. E aí, lá em 1996, devido a um pequeno joguinho chamado Doom, o Duke Nukem virou um jogo de tiro em primeira pessoa, né? Lá no Duke Nukem 3D. E era um jogo de tiro irreverente, ali com humor escrachado e tal. Ele bebia muito dos filmes de brucutu dos anos 80 ali, comecinho dos anos 90, né, cara? O Duke, cara, ele era basicamente uma paródia dos heróis de ação dos anos 80 e 90, sabe? Tipo, super musculoso, de óculos escuros, né? Frases de efeito como tá na hora de chutar bundas e mascar chicletes e eu estou sem chicletes, sabe? Então, eles tentaram trazer ele de volta em 2011, né? Duke Nukem Forever foi um jogo que conhecido por ficar no limbo aí no desenvolvimento por anos, até ser lançado em 2011. E assim, um jogo de 2011 que manteve o mesmo estilo de humor, as piadas sexistas, as referências culturais ultrapassadas, mecânicas defasadas do jogo de 1996, né? Então foi o jogo que realmente matou o Duke Nukem ali. Espero que de verdade ele não volte mais, a não ser que volte pra ser uma própria paródia de si mesmo, sabe, cara? Então o Duke Nukem, ele era um jogo de tiro competente, um Doom clone, como a gente chamava na época, competente, ele era um jogo legal de jogar. Mas o Duke Nukem como personagem, cara, foi o que destoou dos outros jogos, né? Porque, tipo, no Doom, por exemplo, e no Quake, você sabe que você tá ali, mas não tem um background pro seu personagem, né? É uma tela em branco. O Duke Nukem não, cara, ele tem um monte de fala de efeito, né? Só que o Duke Nukem, como eu disse, ele é uma paródia desses filmes de ação dos anos 80, ultra macho man, né? Então você tá ali constantemente matando bichos com ultra violência, falando frases de efeito, tipo, quando ele aparece, ele olha no espelho e ele fala, wow, I'm so cool, né? Tipo, esse tipo de frases assim. Aí tem os strip clubs que você vai, que tem as meninas fazendo striptease, você coloca dinheiro, né, dá dinheiro pra elas, ele fala shake it baby. Então, tipo assim, ele é uma paródia de filmes dos anos 80 e hoje em dia ele só funcionaria como uma paródia de si mesmo, sabe, velho? Então o humor dele é super ultrapassado, né, estilo machão pegador do Johnny Bravo também, né, parece saído de um filme B de 1990, o sexismo era escancarado, né, as mulheres eram vistas como troféus ou objetos sexuais, né, hoje em dia é algo impensável aí, um jogo que ficou datado muito fácil, né, cara, também na sua mecânica, assim, sabe, ele hoje em dia, assim, não vejo esse jogo funcionando mais, sabe. Mas, assim, o Duke Nukem, cara, ele é um personagem que é como o Kratos pra mim, assim. Não tem como voltar mais, sabe? Da forma que ele era antigamente, assim.
Então aquele cara bombadão, que é pegadorzão, que só quer comer a mulherada, fumando um charutão assim, com uma arma na mão e uma cerveja na outra, e cantando mulherada por aí, né, cara? A mulher é simplesmente um objeto, um troféuzinho e tal. Na época era super legal, a gente ria muito, né? Quando ele falava as frases, quando tinha as meninas fazendo polydance no jogo, assim, ou quando você tinha que resgatar as meninas todas de biquíni, com um peitão de silicone, assim, a gente achava super legal, né? Super cool, mas até na época do PlayStation 1, joguei bastante Land of the Babes, Time to Kill, do 64 joguei muito também. Mas assim, cara, tanto mecanicamente como jogo de tiro, quanto o personagem do Duke Nukem, ele é um jogo datado hoje em dia, não tem mais jeito, né? Mas, essa foi a minha reflexão de hoje, cara. De como a cultura vai evoluindo, a cultura pop, né? Vai evoluindo aí, em qual todos nós estamos inseridas, né? Não tem como a gente fugir. Então, ainda bem, né, cara? Ainda bem que as coisas vão evoluindo, vão mudando aí. E esses foram os personagens aí que eu lembrei, que eram os personagens cringe que eu pessoalmente tive contato. É claro que eu não jogo jogos japoneses, então eu sei que em jogos japoneses tem muito mais personagens que eu devo ter deixado de fora. Então comenta aí, cara, qual é o personagem que você acha mais cringe, mais vergonha alheia. Você teve tererê nos anos 80 no seu cabelo, nos anos 90, nos anos 2000 ali? Você fez tatuagem de rena, cara? Você tinha calça que virava bermuda? Me conta aí quais foram as coisas vergonha alheia que você fez e se tem algum personagem que você gostaria que eu tivesse falado, mas que eu não falei, comenta aí, mano. E vamos ser cringe, cara, vamos ser felizes. Agora eu tenho que ir porque eu preciso ir lá na banca pegar umas figurinhas do álbum do Sonic. E vejo vocês no próximo episódio, meus amigos. Fui!